Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Bitcoin e Altcoins Projeção FICUB. Me chamo Alan. Hoje, dia 2 de julho, uma quarta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Bitcoin. Opa, estou aqui no gráfico de Ethereum, deixa eu só colocar aqui o BTC. Vamos lá, pessoal. Bitcoin, né? Bitcoin aí demonstrando nos últimos dias uma certa dificuldade próximo do 108. Chamei a atenção que não gostava das compras naquela região, né? Não vi uma boa relação risco-retorno. Bem, ele fez uma leve correção nos últimos 2 dias. Chamei a atenção que estava ficando ali um pouco mais perigoso para quem estava comprado. Mas hoje ele já devolve aí a movimentação dos últimos 2 dias e já começa a ameaçar trabalhar para cima aí dessa faixa, né, desse topinho que ele deixou no dia 30, né, que deixou ali na segunda-feira, né? Então assim, olha, do jeito que o Bitcoin está se comportando aqui, tá com cara de que vai sim tentar lá testar os topos históricos ali na faixa dos 112, tá? Vamos lá. Não é o melhor ponto para compra ainda na minha opinião, tá? É uma região que ainda me deixa bem desconfortável. Entendo que até mesmo durante o restante do dia, se ele começar a falhar aqui nessa região do 109, começa a deixar um pavio aí, entendo que fica um pouco mais perigoso, tá? Só que assim, eu entendo aqui que ele está dando uma oportunidade de compra para testar ali as máximas anteriores. Não gostava no dia de ontem, não gostava quando ele estava ali naquela região. Entendo que o mercado ainda é para cima, mas não era o melhor ponto pensando em relação risco-retorno. Eu prefiro compras aqui próximo dos 100 mil. Só que ele está formando um pivôzinho de alta que indica para a gente uma possibilidade de continuação da movimentação de alta. Para quem está acreditando que o mercado vai dar outra pernada para cima, para quem acredita, né, que tudo isso daqui, essa consolidação que ele ficou aqui entre o 109 e a região ali do 100, que isso aqui seja aí uma bandeirinha de alta, né? Então ele dá essa primeira pernada, corrige, fica ali andando de lado, depois ele rompe para cima para dar continuidade nessa movimentação. E se realmente for essa bandeira de alta, ele tende a dar uma acelerada, né? Ele pode até replicar essa primeira pernada aqui mais forte que ele deu, né? Então existe essa possibilidade. Para quem acredita nisso, eu entendo que vale sim uma tentativa. A única observação que eu deixaria é o seguinte: cuidado com o tamanho de posição, né? Não vai entrar ali extremamente alavancado nessa região, porque se ele falha aqui, se ele começa a engasgar ali, por exemplo, no topo anterior, podendo ser aqui ainda uma consolidação, né? E aí ele, apesar de romper para cima do 109, ele trava lá no 112 e depois pode voltar ali para os 100 mil. Cuidado com o tamanho de alavancagem, porque se ele falhar, você vai acabar ficando preso em uma região ali onde tem bastante resistência, e se o preço corrigir, ele pode corrigir até os 100 mil, que vai ali acabar causando uma movimentação um pouco mais pesada, né, dependendo do tamanho de posição. Então, assim, o mercado está virando. Inclusive, tínhamos aqui algumas posições de venda na carteira. Tive que zerar tudo, né? Zerei ali praticamente no 0 a 0. Ontem estava andando bem, hoje já devolveu uma boa parte ali na parte da manhã, quando eu já fui olhar, já vi que tinha voltado bastante, né, com a movimentação que deu ali na madrugada. E durante o dia o Bitcoin acabou acelerando ainda mais, tá? Então, entendo que esta movimentação aqui está começando a sugerir uma continuação da movimentação de alta. Comprar, eu tomaria cuidado com compras. Não acho que é errado, né? Visto que o mercado está sugerindo para a gente uma retomada. Mas fique atentos aos ativos, né, as altcoins, se você for operar alguma altcoin, que estejam ali mais próximo de região de suporte, que tem uma boa relação risco-retorno, tá? Não vai comprar aquele ativo ali que já andou, que já esticou um pouco mais, porque se falhar, você tende a ter ali um stop mais caro, dependendo do ativo que você for entrar. Por exemplo, a gente falou recentemente aí de Solana, que era um candidato que valeria a pena ficar de olho. Pode ser que Solana seja um candidato aí no curto prazo, né? Caso o Bitcoin realmente dê continuidade na movimentação de alta, a Solana pode ir ali junto, aproveitar bem essa movimentação, tá? Então vamos seguir acompanhando aqui o gráfico do Bitcoin. Tá sugerindo aí para cima. Ficar de olho aí no fechamento hoje às 21 horas, se ele vai conseguir ficar para cima do 109, para cima do 109 vem para testar aí a faixa do 112, e aí quem sabe até mesmo podendo andar ainda mais, tá? Então, Bitcoin ainda sugerindo aí uma movimentação de alta, não faço nada agora, mas fico aí só na observação, principalmente como ele vai movimentar aí até o fechamento, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum. Ethereum também, né? Ethereum perdeu essa região aqui dos 2.430, né? Ele deu essa pernada de baixa, voltou para testar por baixo, ficou ali andando de lado alguns dias, né? Nos últimos 2 dias ameaçando aqui ir para baixo. Chamei a atenção que se ele perdesse essa região dos 2.380, 2.350, ficaria esquisito, né? Para quem
se alguém tivesse comprado, né, que ele poderia sim voltar para testar novamente ali a região de fundo, né, então mais uma pernadinha de queda, mas hoje ele já desfaz essa movimentação, tá, então ele só fez aqui o pullback, testou aqui essa região de fundos aqui que ele marcou por volta do dia 27, 28 de junho e já aponta para cima novamente, tá? Do jeito que Ethereum está se movimentando, se ele fechar desse jeito, eu entendo que Ethereum volta para dentro da consolidação e pode buscar tudo de novo a região ali dos 2.830, tá? Então, assim, não tá legal se alguém estiver vendido, se estiver vendido, entendo que teria que ter estopado, até porque ele já começa a trabalhar para cima dos 2.550 ali, tá? E para quem está procurando compra, até vejo que pode ser uma oportunidade, não é para voltar mais para baixo de 2.350 e os meus alvos seriam ali nos 2.830. Eu só esperaria para ver se ele vai ficar dessa forma, né? Se não vai devolver parte do movimento, mas de qualquer forma, Ethereum forte no dia de hoje, né? E está sugerindo para a gente continuação da movimentação de alta, tá? Então, essa marcação que inclusive está em vermelho, volta a marcar ela em verde, porque o preço acaba respeitando ela como uma região de suporte novamente. Então vamos ver se ele vai ter força para buscar lá os 2.850 como uma resistência. Vamos dar uma olhada no gráfico de Solana, que aí é o candidato que chamamos a atenção. Ó, Solana está respeitando aquela região que nós marcamos próximo dos 148, 147, está formando pivô. Solana até acho mais interessante, tá? O único detalhe é o seguinte, o stop coladinho aqui abaixo desse fundo eu acho bem curto. Eu acho que o stop mais interessante seria aqui embaixo, perto dos 136, 135. É claro, se ele perder aqui os 144, já fica esquisito, tá? Mas para evitar uma violinada, né? Eu entendo que o mais interessante seria aqui no 137 e o meu alvo seria na região do 166. Então, do preço atual está dando ali cerca de 9%. Também é uma relação de 1 para 1, né? Então, uns 10% ali no stop, com o primeiro alvo aí de uns 8, 9%. Se ele for um pouco mais, pode buscar aqui a região do 180, né? Aí já daria 18%, já dá uma relação de quase 2 para 1. Então, assim, eu gosto de Solana, entendo que pode ser sim uma oportunidade. Chamamos a atenção, inclusive, no dia de ontem, anteontem também chamou a atenção de Solana, quando ele rompeu para cima de 147. E se ele voltasse para testar, seria um ponto que eu ficaria ali atento e começa a demonstrar uma reação mais positiva no dia de hoje, tá? Vamos ver se o mercado vai dar continuidade, mas dos três aí eu entendo que Solana, no curto prazo, pode ser um candidato aí, pelo menos para tentar buscar próximo ali do 165, 166, como uma região de resistência, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500, vamos lá. Então o S&P 500 ele segue essa movimentação de alta, rompeu ali a máxima histórica, tá renovando a máxima histórica novamente. E olha, eu já começo a ver aqui a região dos 147 como um ponto de suporte, tá? Eu tinha chamado a atenção que se ele seguisse a movimentação de alta, qualquer pullback ali acima da região ali do topo rompido seria uma oportunidade ali na compra. Como ele está dando continuidade, entendo que se ele voltar aqui para testar os 6.147, 6.150, já pode ser um primeiro ponto ali onde o S&P 500 segure e mande para cima novamente, tá? Então o S&P 500 segue movimentação de alta, segue sua tendência e vamos ver se ele voltar para o 147, pode ser um ponto ali para quem ainda procura novas oportunidades na compra aí no mercado americano. DXY, índice do dólar. Bem, o DXY está estacionado ali numa região de suporte. É uma região que nós marcamos ali pegando como referência o gráfico semanal, né? Então esse pivôzinho, esse topinho ali do passado, ali de dezembro de 21, né? Então peguei como uma região de referência. Não quer dizer que a partir desse ponto o dólar vai reverter, tá? Mas entendo que pode sim ter um repique, né? Algo parecido com isso. Esse dólar volta para testar aqui próximo dos 98, próximo do 100, bate cabeça e depois manda para baixo novamente. Renovando o fundo, próximo alvo do dólar, 95,94. Isso se ele já não perder agora, tá? Ele pode ir direto. A tendência do dólar segue sendo de queda, né? Então, dólar no momento não vejo ali com indícios de reversão e qualquer movimento de repique, a ideia é voltar para a movimentação de queda na sequência, tá? Então, dólar para baixo em região de suporte, vamos ver como ele reage aí nos próximos dias, beleza? Bem, pessoal, só lembrando aqui, né? Então, para quem não entrou ainda lá no site do Ficube, dê uma olhada na descrição do vídeo do YouTube, tá? Mas agora temos novos planos ali, então você entra no site do Ficube, ficube.com.br, tem aqui o botão, né, do app Ficube, o link, né? Na descrição do vídeo, inclusive, já tem um link direto para quem quiser acessar. E aqui você tem alguns produtos e planos novos sendo disponíveis ali para quem tem interesse em adquirir a metodologia Ficube, né, e ter acesso aos indicadores ou até mesmo ao aplicativo Ficube, tá?
Vamos lá, temos aqui o nosso gráfico web, então para quem não conhece o gráfico web é justamente esta ferramenta que eu tenho aqui. O gráfico web você tem alguns recursos, por exemplo, o nosso Prisma, onde você consegue, vou pegar aqui o mercado de criptoativos, você consegue classificar pelo BTL, né, os ativos que estão mais interessantes para compra, né, 7 e 6, os ativos que estão consolidados, né, entre 5 e 2, e os ativos que estão mais interessantes ali na venda, o 1 e o 0, né, então é uma classificação ali de acordo com uma lógica binária criada pelo mestre Bo, né? Então é um recurso que está disponível aí no Prisma do Ficube. Você tem também a nossa inteligência artificial, né? Então eu clico aqui no desenho aqui do olhinho ali para desenhar no futuro, né? Só que aí eu tenho também aqui ó, o desenho automático, né? Que é gerado ali por uma inteligência artificial, que é a Athena, a inteligência artificial do Ficube. E aí quando eu clico ali, ele gera, né, os insights ali, mostrando o que é mais provável, né? E aí você consegue ver que, por exemplo, um viés de alta com 68% de probabilidade, um viés de baixa, né? O segundo insight ali com 32%. Então aqui você já consegue ver que ele tem um viés de alta mais um pouco maior ali em relação ao viés de baixa, né? E acaba até mesmo indo a favor ali da leitura que a gente fez para Solana, né? Solana está mais interessante na compra, então até mesmo a Athena ali sugerindo que Solana tem 68% ali de dar esse cenário aqui de alta, tá? É claro, talvez ele não vá direto, né? A princípio meu alvo seria o 166, e aí chegando lá a gente acompanha, mas é um cenário possível ali quando a gente pega aí a inteligência artificial do Ficube, tá? Então, mais um recurso ali, né, que pode ser combinado com a sua leitura para que você consiga ali ter mais um instrumento ali na tomada de decisão, né? Então, essa que é a ideia aí, combinar os recursos ali para ter uma melhor decisão de compra e de venda. Além disso, tem o Market Breadth também, né, que é a ferramenta onde você consegue identificar quando nós temos um mercado virando ali para compra ou para venda, né, de acordo ali com uma seleção de ativos, né, então ele indica para a gente ali quando a linha verde cruza para cima da linha vermelha, que isso pode ser o início ali de uma movimentação de alta. Quando a linha vermelha cruza para cima da linha verde, isso pode indicar para a gente, né, foi aqui uma movimentação de queda e foi o que aconteceu. Repara aqui, ó, que nós estamos prestes a ter um cruzamento da linha vermelha, que estava indicando uma movimentação de queda, né, o mercado ficou um pouco mais lateral. Estamos prestes a ter um cruzamento da linha vermelha com a linha verde. Se a linha verde cruzar para cima, isso pode indicar uma retomada da movimentação de alta aí do Bitcoin, tá? Então, mais uma ferramenta também que ajuda, desculpa pessoal, que ajuda na tomada de decisão aí também, tá? Então, para quem tem interesse em ter acesso a todos os recursos do gráfico web, vai lá no site do aplicativo, tá aí na descrição. Clica ali em App Ficube, né? Na descrição, né? Ou vai lá no site do Ficube, clica aqui no botão do App Ficube, e aí você tem aqui os planos gráfico web, plano trimestral, plano mensal, e também tem os planos do aplicativo Ficube. E aí junto com o aplicativo você tem as recomendações, você tem carteira, tem o plano anual, né? E tem também o plano trimestral, que aqui é uma novidade. Antigamente nós só tínhamos o anual, agora tem também a possibilidade de assinar o plano trimestral, tá ok? Então, para quem não conhece, clica no link aí da descrição. Qualquer dúvida, fique à vontade para chamar nosso atendimento. E amanhã nós estamos de volta aí para ver como que o mercado se comportou, pessoal. Então, eu desejo a todos aí um bom descanso. Por favor, deixe o like no vídeo e amanhã a gente volta aí para observar qual foi o comportamento do mercado de criptoativos. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.